Moradores de Ribeirão Preto denunciam excesso de barulho em bares da cidade. Segundo eles, as festas têm ultrapassado os limites da lei e tirado o sossego de quem mora perto desses locais. No último jogo entre Corinthians e Flamengo, torcedores ficaram eufóricos com a vitória do time paulista. A gritaria pôde ser ouvida de longe. O registro foi feito no apartamento de João Carlos, que fica ao lado de um bar que transmitia a partida na região central de Ribeirão. Segundo ele, cenas como essa são frequentes e o barulho do local tem atrapalhado a vizinhança. Quando a gente foi alugar o apartamento, nos falaram, olha, tem um bar, mas isso é esporádico, de vez em quando tem um barulho que nada, né? Falei, tudo ok. A imobiliária, a mesma coisa, nos pontuou. Só que passado, assim, um primeiro mês, aí começou todos os dias, sábado, domingo, feriados, dias de jogos, de manhã, né? Porque a minha esposa, ela fica o dia em questão da saúde dela, né? Diz que é 9 horas, os funcionários, depois aí é na hora de almoço, depois meio da tarde, né? E se arrasta, depois aí começa a gravar a partir das 6 horas da tarde e vai até 1, 2 da manhã. Segundo o morador, o proprietário do bar, que também mora no prédio, não tem se mostrado aberto ao diálogo para tentar resolver o problema de som alto de forma amigável. Ele relata ainda que no último registro, um equipamento utilizado para medir o volume apontou níveis entre 60 e 80 decibéis. O resultado é considerado acima do permitido, que é de 50, dependendo da área da cidade. Entrei em contato com os órgãos cabíveis, né, que são, primeiramente, Prefeitura, né, 156, abriu uma primeira denúncia. Essa primeira denúncia veio como forma negativa, né, que eles passaram, não está tudo adequado. Eu falei, não, isso é impossível, né, que os dias que eles vieram, porque assim, eu fiz a denúncia um dia depois foram lá, um sábado e domingo, constataram que tudo dentro da normalidade, né, e eu mandei de novo um manifesto para a prefeitura, eu falei, não é impossível. Eu quero, né, conforme a lei manda, que a fiscalização venha até o meu apartamento e constate aqui através de um decibelímetro, né, para que não haja nenhum tipo de dúvida, né, referente à perturbação. A Viviane não aguentou o barulho. Com uma cirurgia marcada, decidiu mudar de endereço na tentativa de encontrar mais sossego. Eu tive que tomar remédio para dormir, eu tive que fazer por meio de médico de como conseguir dormir, porque antes a gente não conseguia. Teve que ser induzido o sono porque não tinha como. O barulho era exorbitante, 70, 80, 90 decibéis. Não tem como você conseguir adormecer um sono sem uma indução por conta disso. Agravou minhas dores, agravou todo o tratamento por conta disso. Porque querendo ou não, se você está se tratando, está cuidando, mas você não consegue ter o repouso necessário que a medicação exige, que no caso era para dores, que eu tenho um problema autoimune, você não consegue melhorar. Esse não é o único ponto da cidade com registros de som alto. No Jardim Paulista, um bar recém-chegado ao bairro já começa a tocar a música no início da tarde. Domingo à tarde, principalmente, o som é muito desregulado, é muito alto, principalmente a propagação. Então a gente não consegue ter um minuto de sossego. Domingo, principalmente, o som começa à tarde, vai até à noite com um volume altíssimo. A nossa equipe tentou contato com o estabelecimento desde o último dia 12, mas as mensagens e as ligações não foram atendidas. De acordo com o Departamento de Fiscalização Geral do município, no início deste ano foram realizadas 100 intimações a estabelecimentos com queixas de som alto. Só no ano passado foram 246. Sobre os bares citados na reportagem, um já foi autuado por perturbação do sossego, o outro recebeu autuação por perturbação e por manter objetos na via pública e na calçada. A gente até entende que muitas vezes aí o solicitante que não aguenta mais barulho, o que ele quer é lacrar o estabelecimento, só que nós trabalhamos dentro da lei. Então a gente notifica, autua e se houver a reincidência, pode-se abrir um processo de lacração. A perturbação do sossego é considerada um crime
Mesmo sendo de menor potencial, pode gerar multa e até prisão. Nesses casos, a orientação é que o morador acione imediatamente as forças policiais pelos telefones 190 ou 153. Também é possível registrar a reclamação junto ao Departamento de Fiscalização pelo número 156. Que aqui em Ribeirão Preto, além do Código Ambiental, nós temos a Lei da Perturbação, que é a 15.129, que prevê desde a advertência até a cassação do alvará de funcionamento e uma multa aí pesada de R$10 mil. Entre a festa e o descanso, o desafio é encontrar o equilíbrio para que a diversão de uns não se transforme no transtorno de outros. A gente não quer nunca que a empresa feche, está gerando emprego, a gente é ciente dessa situação, mas a gente quer que ele tenha um mínimo de adequação, faça as barreiras sonoras, ele realmente respeite a legislação, respeite os moradores e assim todo mundo convive harmoniosamente. Ele pode funcionar o bar dele, ele pode transmitir os jogos de futebol, fazer os eventos, mas desde que ele não ultrapasse, né, o limite de um outro cidadão. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Bem, diferente do vídeo, né, que você acabou de conferir aí na reportagem, o estabelecimento do centro da cidade disse que essas informações não correspondem à realidade e que estão sendo investigadas. Disse ainda que o local mantém compromisso com a legalidade e que o único ruído no local são de conversas dos clientes dentro dos limites permitidos. Doutora Érica Leone Bernardo, advogada especialista nessa área criminal, muito bem-vinda, viu, doutora? A perturbação do sossego ela é considerada uma contravenção penal. Em que situação ela pode evoluir para outras responsabilidades? Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos os telespectadores. É muito importante que nós, como cidadãos, a gente também tenha consciência do que é uma contravenção penal. A contravenção penal, elas são crimes, atos ilícitos de menor potencial ofensivo, ou seja, o legislador ele não entende que esses atos ilícitos sejam tão graves. Então, na maioria das vezes, as contravenções penais, elas são punidas com multas, prisões simples, que podem, inclusive, ser convertidas em prestações de serviço à comunidade e pagamento de cestas básicas. Algumas situações podem levar a crimes mais graves, como, por exemplo, quando os bares, os estabelecimentos, eles entram lá na Lei de Proteção de Crimes Ambientais, que está previsto no artigo 54, que ocorre quando os barulhos, os ruídos, eles são tão altos, tão nocivos, que eles causam alguma lesividade à saúde humana, à saúde das pessoas, como aconteceu com a entrevistada que acabou de passar. Ou então, quando o estabelecimento ou a pessoa que descumpre aí as leis de perturbação, ela ignora uma solicitação da autoridade policial. Por exemplo, eu estou fazendo uma festa na minha casa, alguém aciona a polícia chega na minha casa, pede para eu baixar o volume do som e eu simplesmente ignoro. Este é o crime de desobediência e este crime tem a pena muito mais severa. Doutora, então vamos pegar esse exemplo. Um estabelecimento que é visitado ali pela fiscalização é notificado. Numa reincidência por parte desse estabelecimento, quais medidas judiciais podem ser adotadas por parte, por exemplo, da prefeitura, polícia, GCM, enfim? Nessa situação, a questão do estabelecimento ela pode ser extremamente agravada. Por quê? Porque aí o judiciário, ele pode fixar multa, inclusive diária, enquanto as perturbações não cessarem. Ainda a justiça, ela pode cassar o alvará de funcionamento do estabelecimento, decretando inclusive a sua interdição e levando ao conhecimento do Ministério Público
para que tome atitudes judiciais mais assertivas em relação ao estabelecimento. Doutora, rapidamente, por gentileza, para a gente encerrar, quais caminhos, o que a pessoa que se sente ali, né, complicada com essa situação do som alto deve fazer? Em primeiro lugar, é muito importante que ela chame as autoridades policiais, denuncie que ela está sendo perturbada em seu sossego. Ninguém é obrigado a aguentar o barulho. Também ela pode recorrer ao judiciário, solicitando, através inclusive de liminar, que esse estabelecimento cesse imediatamente as ocorrências de barulho. E se não adiantar, ela pode sim ingressar com uma ação civil pedindo ressarcimento por danos morais. Doutora Érica Leone Bernardo, advogada especialista nessa área criminal, a quem eu agradeço pela gentileza com a gente. Doutora, até breve, viu? Muito obrigada, André.